Olá, aqui é Drica Mello e eu estou aqui para continuar minha exposição virtual falando da minha coleção What Do You See Inside Yourself? O que você vê dentro de você? E hoje eu estou aqui com o quadro The Swing, né? O balanço. E esse quadro vem de uma ideia de um outro quadro que eu já havia pintado antes, muito antes de começar essa coleção. E eu vou falar um pouquinho desse quadro que eu já tinha pintado antes. Era uma época, né, que eu estava passando por aquilo que a gente chama uma noite escura da alma, né? The Dark Night of the Soul. E era inverno aqui em Michigan. E tava um frio, nossa, eu acho que tava uns 20 graus abaixo de zero naquela época, né? E aqui a gente tem um período muito longo de inverno, fica um tempo muito longo mesmo, né? E eu decidi pintar um quadro, era meio grafitado, assim, todo pintado com spray, com cores bem escuras. Aquele quadro refletia muito bem aquilo que eu tava sentindo naquela época. Bom, como o quadro era todo pintado com spray, eu não consegui pintar ele dentro de casa, porque era um cheiro muito forte. Eu pintava numa área que era um loft em cima na minha casa e ficou um cheiro muito forte, não dava para aguentar ficar dentro de casa, né? Minha filha era bem pequenininha naquela época. E eu fui para a garagem pintar, mas não dava. Aí eu abri a garagem e era um vento que soprava de neve para dentro da garagem e molhava o quadro. E, enfim, não deu certo de pintar o quadro. E eu parei com o projeto do quadro naquela época e falei, bom, quando melhorar um pouco o tempo, eu volto e pego esse quadro. E comecei a pintar outros quadros, tudo tal. E eu sempre estudei, né? E eu melhorei, eu saí daquele estado interno que eu estava, né? Quando melhorou o tempo, que começou a primavera, tudo tal, e aqui no inverno as árvores elas ficam secas, todas as folhas verdes caem, elas ficam secas, né? E aí começou a primavera, tudo tal, e eu fui para fora, comecei a trabalhar fora, né? E eu levei aquele quadro, falei, puxa, eu vou pegar aquele quadro para eu fazer de novo, né? E eu tava na parte de trás da minha casa, assim, no jardim, né? Levei o quadro, montei tudo, forrei tudo lá para pintar. E eu sentada lá fora, comecei a olhar para as árvores, estavam nascendo, ficando verdinhas. E tem uma árvore lá que eu amava a árvore, era a minha árvore, né? Eu chamava de minha árvore. E eu olhando para aquela árvore comecei a pensar, né? E eu lembrei da minha casa que eu tinha na praia no Brasil. Eu tinha uma casa na praia no Brasil. E nessa casa que eu tinha na praia no Brasil, eu tinha um balanço lá que a minha filha balançava e eu ficava lá. E a minha filha gargalhava naquele balanço e ela adorava aquele balanço. E eu pensei, puxa vida, essa árvore tão grande, tão forte, por que eu nunca pendurei um balanço para minha filha, né? E eu tava, sabe quando é uma memória que te vem, que te deixa num estado feliz, assim, memória muito boa mesmo, né? E eu pensei, e a minha filha já estava crescendo e eu falei, nem sei se ela gostaria mais de ter um balanço aqui, né? Nessa árvore, e isso me fez vir esse pensamento, poxa, como as coisas passam, como a vida passa, né? E naquele momento que eu ia pintar o quadro também, eu pensei, será que eu ainda quero pintar esse quadro? Porque eu já não me sentia mais também daquele jeito que eu estava me sentindo. E isso me fez também me comparar daí, né? O jeito que eu estava me sentindo e o jeito que eu estava me sentindo ali naquele momento, né? E me fez pensar nessas pessoas que tiram a vida, porque se talvez elas esperassem, né? Se elas procurassem ajuda, às vezes elas até procuram, mas se elas entendessem como que a vida ela tá passando, ela não
tudo tá passando, né? As coisas elas não ficam, né? Então, se eu tivesse tomado alguma atitude ali naquele momento, do jeito que eu estava me sentindo naquele momento, eu talvez tivesse me arrependido, porque meses passaram e eu já era outra pessoa ali naquela primavera, né? E o que eu fiz daí, eu pintei outro quadro. Eu decidi mesmo, eu já tinha passado um fundo escuro, mas em cima daquele fundo escuro eu pintei outro quadro, pintei com tinta daí, e eu pintei um balanço daí, né? Falando sobre isso. Então eu trouxe essa ideia para a coleção, falando justamente sobre isso, falando como as coisas são impermanentes, como as coisas passam, as coisas, situações, pessoas, lugares, sentimentos, eles estão uma hora com a gente e outra hora eles não estão mais. Como tudo nesse mundo é efêmero, depende de como a gente aborda essas coisas, na verdade, né? Qual é a importância que nós estamos dando para essas coisas? Como nós, na verdade, durante muito tempo, eu já falei isso em outros vídeos, eu não sabia que eu tinha escolha. Eu não sabia que eu podia escolher um sentimento meu, que eu não sabia que eu podia escolher um pensamento meu, que eu não sabia que eu podia escolher o que eu queria pensar, que eu podia falar, sai daqui pensamento, eu escolho pensar em outra coisa, né? E eu posso escolher não pensar, eu posso escolher não me sentir de uma determinada maneira, né? Então, mas tudo depende do foco que eu dou para quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, né? Que foco eu estou dando para minha vida, né? E esse quadro fala exatamente disso, para você, né? Para nós todos aqui parar um minuto e pensar: o que é a vida, né? Quem sou eu? O que de fato nós estamos fazendo aqui? E isso eu acho que faz toda a diferença na qualidade de vida que nós criamos para nós, E essa palavra é muito importante, porque a vida não está acontecendo para nós, né? Nós temos participação na qualidade de vida da gente, né? Porque essa é uma outra coisa também, né? Muita gente acredita que é a vida que está acontecendo, né? Eu sou uma vítima da vida. E não, né? Eu sou uma criadora da minha vida, né? O meu convite com esse quadro é para sentar nesse balanço e fazer essa reflexão. Nós viemos aqui nesse planeta para quê? Para quê? Sendo que nós temos um tempo determinado aqui. Nós nascemos, temos esse tempo e todo mundo vai embora daqui. Não tem ninguém que vive aqui eternamente, aqui. Eu acredito plenamente que nós somos seres eternos, mas aqui nesse planeta nós temos um tempo determinado para estar aqui. Então, o que nós viemos fazer aqui? O que nós viemos fazer aqui? Então, durante esse tempo que nós temos aqui, o que nós vamos fazer aqui? De que maneira nós estamos aproveitando esse tempo que nós temos aqui? Qual é a qualidade de vida que nós estamos tendo aqui? E a qualidade de vida que nós estamos dando para tudo que está ao nosso redor aqui, né? Como que nós cuidamos de tudo? Como que nós cuidamos de tudo que está ao nosso redor enquanto que nós estamos aqui? Então essa é uma reflexão, porque daí, a partir daí, isso determina a qualidade da experiência que nós estamos tendo aqui, né?
porque isso antecipa o que nós precisamos para esse despertar, né? Nós precisamos daí ter um problema muito sério para parar para ter essa reflexão ou não? Nós podemos refletir nisso e criar algo novo. Esse é o meu ponto e por isso que eu escolhi verdadeiramente trabalhar com isso. Por isso que eu escolhi, porque isso virou a coisa mais interessante do mundo para mim. Virou a coisa mais interessante do mundo para mim. Eu ter essa oportunidade de falar isso para as pessoas. Não precisa ficar doente, não precisa sofrer, não precisa passar por um trauma para entender isso. Você pode entender isso e criar uma vida. Ir lá e decidir e escolher, falar, não, eu quero viver dessa maneira. Eu não preciso passar por um trauma, passar por um problema, passar por uma doença para chegar a ponto de falar, agora eu entendi, eu escolho isso. Não, escolhe antes. Escolhe antes, porque daí a doença nunca vai vir. O trauma nunca vai vir. Você pode escolher antes. E esse é o ponto. Então, eu faço esse convite para você. Reflita, pensa, quem é você? O que você está fazendo aqui nessa existência? Tá bom? Então esse é o balanço e espero que você esteja gostando da minha exposição virtual, tá bom? O que você vê dentro de você. Um beijo e eu te vejo no próximo quadro. Tchau, tchau!